Cristo esteja com cada irmão, irmã, cada visitante aqui presente, também que é um irmão nosso, uma irmã que realmente o Espírito Santo toque profundamente os nossos corações. A palavra que nós lemos hoje, palavra encontrada em Isaías, e ela ecoa também no Evangelho, Mateus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, eu queria iniciar nossa conversa de hoje citando para vocês duas cidades que no primeiro momento parece que não tem nada a ver, mas vamos descobrindo ao longo dessa nossa reflexão que alguma coisa em comum elas tiveram. Me refiro a Cafarnaum e Rejucão. Não sei se todos já ouviram falar dessa segunda cidade. A primeira normalmente é mais fácil, a segunda quem sabe nem todas têm ouvido falar. A questão é o que essas duas cidades têm em comum. Bom, primeiramente falemos um pouquinho sobre Cafarnaum. Cafarnaum estava situada ao norte do mar da Galileia. E Rejucã não aparece aqui no primeiro momento, mas está localizada na Noruega. Cafarnaum é para nós um lugar interessante. Ali vocês podem observar onde se localiza. Então nós temos aqui Cafarnaum, né? Um pouquinho para cima ali do mar da Galileia. Aqui você vai observar, né, que nós temos a região de Samaria, a terra dos samaritanos, né? Então Samaria, e aqui a região da Judéia, onde ficava também Jerusalém, né? Então nós temos Judéia, Samaria e Galileia. A Galileia ficava mais no norte, e Cafarnaum fazia parte então dessa região da Galileia. Irmãos, Cafarnaum era conhecida como a terra de Zebulon, né? E terra de ou Naftali, aí a pronúncia não é assim tão importante, se pronuncia, pode ser dessas duas maneiras. E essa região era conhecida como a Galileia dos gentios. Quer dizer, era uma região assim, gentios são aqueles que não faziam parte do povo de Deus, né? Então aqueles, digamos assim, os marginalizados, os que viviam à margem da religião oficial do povo de Deus naquela época, ao norte ali, como colocado ali na Galileia, perto do mar da Galileia. Zebulão e Naftali foram dois filhos de Jacó. Esses nomes lembram isso. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis 35, 23 a 26, vão aparecer esses dois nomes, Zebulon e Naftali. Então os descendentes desses dois filhos de Jacó, eles se tornaram duas tribos muito numerosas, que acabaram se estabelecendo na região norte de Israel, na região da Galileia. E aí também nós lemos pela palavra de Deus que infelizmente essas duas tribos estavam entre aquelas 10 que renunciaram à fé em Deus, porque eram 12 tribos no total, e houve um momento de divisão entre essas 12 tribos, e 10 tribos então se afastaram das outras duas, e essas 10 renunciaram à fé em Deus e se voltaram mais para as coisas do mundo. E aí então muitos profetas do Antigo Testamento protestaram contra o pecado, quer dizer, contra o mundanismo, contra a maldade dessas tribos do norte, que por fim, essas tribos do norte, essas 10 tribos, foram derrotadas pelos assírios, os quais as espalharam por todo o mundo conhecido na época. Essa era a prática, né? Então o povo dominador vinha, retirava os habitantes naturais daquela região, os tiravam dali, os espalhavam em outros lugares, né, do próprio império deles, e colocavam no lugar povos
que os gentios se estabeleceram, quer dizer, pessoas que não faziam parte do povo de Deus se estabeleceram lá em Israel. E a Galileia, então, essa região aqui mais do norte, passou a ser assim um local muito confuso, um local obscuro. Era uma população mista, era uma terra com fronteiras abertas, entregue aos estranhos e aproveitadores, uma terra sem monumentos à cultura, uma terra sem santuários, uma terra povoada por gente sem sentimento patriótico, não havia aquele amor, aquela dedicação pela pátria, porque eram pessoas vindas de várias pátrias diferentes, né? Era um povo que habitava, digamos assim, jazia nas trevas, como diz o texto, né? Jazia nas trevas desde os tempos antigos, desde os tempos do profeta Isaías, isso 700 anos antes de Cristo. Então era uma região conhecida e afamada como região da sombra da morte, por causa dessa característica que imperava ali. Então isso significa que era uma região e um povo desligados, separados da viva, da clara, da saudável, iluminada presença de Deus. Por isso era conhecido como um povo que vivia na região da sombra da morte, um povo que vivia nas trevas, um povo longe do templo, um povo longe do culto, um povo longe da lei de Deus, ou digamos assim, um povo que era mal visto pelos religiosos aqui mais do sul, né? Que o templo, quer dizer, o centro religioso ficava aqui em Jerusalém. Então esse pessoal que vivia nessa região via com maus olhos esse povo que vivia na região da Galileia. Por isso eram chamados o povo que vivia na região da sombra da morte, o povo que vivia na região das sombras, né? Um povo que vivia na escuridão, um povo marginalizado, um povo desprezível. Então, apesar de tudo, ali nesse lugar que era conhecido como região da sombra da morte, né? Onde prevaleciam as trevas, havia ali uma certa expectativa. Isso é interessante. Isaías coloca isso de uma forma muito interessante. Esse povo lá do norte, esse povo que vivia na região da sombra da morte, esse povo que jazia nas trevas e tal, havia uma expectativa, havia uma promessa para esse povo, uma expectativa quanto ao cumprimento de uma velha profecia de Isaías, a promessa de que uma grande luz que brilharia justamente sobre aqueles que estavam nas trevas, ou seja, sobre esses que estavam aqui no norte, ali na Galileia, né? Esse povo que vivia naquela região. Então havia uma expectativa de que uma luz, uma hora, iria brilhar ali nessa região. E o povo que jazia em trevas, diz o texto, viu grande luz. Essa era a promessa. E aos que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tá? Então aqui você já tem uma noção de Cafarnaum e da importância dela e como ela era vista naquela época. Agora falemos sobre a cidade norueguesa de Jucã. Essa cidade, ela tem uma característica bem peculiar. Observe bem essa cidade. Não dá a impressão que tem sombra nessa cidade? Vocês não conseguem ver ali o sol pegando apenas metade dos montes, das montanhas? Vocês conseguem ver isso ou não? Então, essa cidade de Jucã, na Noruega, ela está localizada num vale cercado por montanhas, e montanhas tão altas, mas tão altas, que deixa a população completamente na sombra nos meses de inverno. Aqui na região sudeste, que é a nossa região, a gente conhece pouco o frio. Eu venho de uma região muito fria, eu venho do sul, assim, Curitiba. O inverno lá é terrível, o inverno lá é tão forte. Aqui também, uma época atrás que era assim, mas a gente, quando era criança, a gente colocava
copo com água e açúcar lá fora, no meio dos tijolos, e no inverno era tão frio, a gente não via a hora que amanhecesse, porque no dia seguinte aquela água com açúcar, ou às vezes até um suco mesmo que a gente fazia, o quisuco ainda, lembra do quisuco? A gente colocava um copo com quisuco lá fora, e no dia seguinte, quando a gente ia lá fora, tinha virado sorvete. Então era o único jeito, não tinha o Gervásio lá perto que fazia sorvete. Então o único jeito que a gente tinha de chupar sorvete era no inverno. A gente colocava aquele copo lá fora e congelava aquela água que ficava dentro do copo. E no dia seguinte, lá estava 2 graus abaixo de zero, e eu e minhas irmãs batendo os queixos e chupando sorvete. Irmãos, para nós era terrível enquanto o sol não vinha. Era terrível, era muito frio, o corpo doía, tudo doía, os dedos, doíam, tudo, pés, enfim, era terrível. Então, quando vinha o sol, quando a sombra deixava de prevalecer e vinha o sol, daí ele aquecia, a gente ficava alegre, a gente saía brincando, ficava feliz, porque o calor tem essa coisa de deixar a gente mais feliz. Então, meus irmãos, vocês imaginam o que significa para esse povo da Noruega viver numa região, num vale, cercado por montanhas, e durante os meses de inverno, que vão de setembro a março, a sombra prevalecendo nessa época. Então é uma época, ali já é frio, e sem o sol, imaginem vocês que frio e que tristeza que tomava conta desse povo que vivia nessa região ali. Daí lá pelos anos de 1913, alguém teve uma ideia incrível, fantástica. Alguém teve a ideia de instalar ali naquela cidade, instalar espelhos gigantes que refletissem o sol para baixo, iluminando então a vida dos 3.500 habitantes da cidade de Rejucã, na Noruega. E dessa forma, esse povo teria luz para os sombrios dias de inverno. A ideia era boa, imagine vocês, genial. Você pega lá 3 refletores, 3 espelhos, e você vai refletir a luz do sol para baixo, na cidade, e ela vai ter luz, incrível. Mas em 1913, esses anos lá, não havia tecnologia para colocar a ideia em prática. E aí então a cidade viveu sobre essa expectativa. Bom, um dia nós teremos luz aqui na nossa cidade. Mas um dia nós vamos ter essa luz. E aí então em 2013 foram inaugurados 3 espelhos gigantes que trouxeram luz para os sombrios dias de inverno dos moradores de Rejucã, na Noruega. Então, com a implantação do sistema, a cidade agora ela pode desfrutar, sabe do quê? Do reflexo da luz do sol na praça central, graças aos espelhos instalados no alto de uma montanha que refletem os raios solares. Então, observe a alegria do povo jogando vôlei debaixo do reflexo. Olha lá, estão jogando vôlei. E vocês veem um pouquinho ali um pouco de claridade. Essa claridade, essa luz é o resultado do trabalho, do efeito dos espelhos que estão refletindo a luz do sol sobre a praça central. E o povo então agora se sentia no Rio de Janeiro, lá jogando vôlei. Que coisa incrível! Aqui vocês têm uma noção melhor, lá em cima, olha que interessante. O sol batendo nas montanhas, aqui na cidade, bem frio, provavelmente porque havia ausência de luz, mas aqui no meio, no centro, na praça central, uma luz que estava sendo refletida do sol para baixo. Então foram mais ou menos 100 anos de espera em Rejucã, na Noruega, até que o sonho virou realidade. Ou seja, as pessoas que viviam às sombras ou nas sombras, pessoas que viviam e sofriam com essas sombras, sempre aquele frio, sem uma expectativa de uma luz, de algo que trouxesse um pouco mais de calor, transmitisse a sensação de calor. Então esse povo, 100 anos depois,
em 2013, 100 anos depois em que a pessoa teve a ideia, e 100 anos depois essa ideia foi colocada em prática, então agora elas finalmente tinham luz. Aqui estão os espelhos. Olha que coisa incrível, tamanho do espelho colocado ali para refletir para baixo a luz do sol, Agora voltemos a nossa atenção para Cafarnaum. Como eu disse antes, essa também era uma região que viveu uma expectativa muito grande, não apenas 100 anos, mas durante muitos séculos. Durante os tempos antigos, desde os tempos do profeta Isaías, como eu disse antes, era uma região conhecida como a região da sombra da morte, e uma região que esperava o cumprimento de uma profecia de Isaías, a promessa de que uma grande luz um dia brilharia justamente sobre aqueles que estavam nas trevas e traria luz para aqueles que habitavam na escuridão. Então é um povo que viveu mais ou menos 700 anos esperando essa grande luz, esperando o cumprimento dessa profecia. E aí, então, no momento em que Jesus toma morada em Cafarnaum, essa promessa se cumpre. Cumpre-se uma velha profecia: brilha a grande luz. Porque na presença de Jesus tudo fica claro, nada permanece escuro e oculto. Em outras palavras, nesse lugar aí, a terra dos gentios, a Galileia, nesse lugar em que a necessidade era tão grande, onde as pessoas eram consideradas rudes, atrasadas, pessoas sem Deus, ali Jesus foi viver, ali Jesus foi trabalhar entre elas. Por mais exaltado que ele houvesse sido, vemos que ele estava disposto a humilhar-se em favor dos outros. E aí então, quando ele decide morar em Cafarnaum, era o cumprimento dessa profecia. A luz chegou, a luz está brilhando. Jesus é a grande luz que ilumina, que une, uma luz que irradia esperança aos sofredores, uma luz que derruba os muros e constrói pontes. Um dia também fomos atingidos por esta luz. Também nós já vivemos na região da sombra da morte, muito tempo atrás. Também já estivemos mortos em nossos delitos e pecados, completamente distantes de Deus, porque nós todos somos concebidos em pecado, e em pecado nos concebeu nossa mãe. Até o momento em que a luz de Cristo iluminou as nossas vidas, quando foram anunciadas as seguintes palavras: Gilson Persic, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi quando essa luz de Cristo chegou em minha vida. Foi também quando você foi batizado, essa luz de Cristo chegou em você. Então, onde as trevas prevaleciam, brilhou a luz de Cristo. E agora então nós somos como aqueles espelhos da velha, pequena cidade da Noruega. Agora cabe a nós refletir, sermos esses refletores, refletir a luz de Cristo sobre as pessoas que ainda estão nas trevas, na região da sombra da morte, para que elas experimentem uma realidade diferente dessa que elas estão vivendo, sem Deus, sem propósitos santos, sem direcionamentos, sem a verdadeira esperança de Cristo. Meus irmãos, ainda é muito grande as pessoas que andam na região da sombra da morte. Ainda é muito grande as pessoas que não experimentaram essa luz de Jesus na vida delas. Ainda há muitas pessoas que precisam ver esses nossos refletores trabalhando, precisam ver as nossas vidas trabalhando, refletindo a luz de Cristo sobre elas. E por isso nós, exemplo do que nós lemos aqui no texto, na vocação dos discípulos, do Evangelho,
nós queremos nos engajar na pescaria proposta por Jesus, pescando homens para Cristo. Conta-se a história de um pai, e esse pai estava caminhando com seu filho na neve. Havia caído muita neve naquele dia, e o filho então, seguindo o pai, dava passos largos para pisar nas pegadas que o pai havia deixado. E através então do campo aberto via-se apenas um par de passos, pois o filho seguiu atentamente os passos do pai. O filho, ele queria ser como o pai. E assim também a nossa vida precisa ser desta forma. Nós também queremos ser como Jesus foi nesse mundo. Nós também queremos irradiar luz, nós também queremos pescar todos os dias. Jesus, ele nos deu luz e vida, também para sermos seus representantes, para seguirmos os seus passos. E dessa forma, se os nossos passos estão sendo diferentes dos de Jesus, nós estamos no caminho errado. Por isso, meus irmãos, uma pergunta que eu preciso colocar aqui para vocês neste momento: em que direções nossos passos estão nos levando? Em que direções? Para onde estamos indo? Se os nossos passos estão nos levando para longe de Deus, é preciso dar meia volta na vida. Nós chamamos isso de arrependimento. Arrependimento significa exatamente isso: dar meia volta, abandonar aquele caminho que nós estávamos trilhando antes, abandonar aquilo que fazíamos antes e agora fazer algo completamente diferente, levar a vida em direção oposta ao que vinha acontecendo. E aí então é um momento oportuno. O que você acha que precisa? Momento oportuno para perguntar: o que você acha que precisa mudar em tua vida? Aonde que você precisa dar uma meia volta? O que? O que você acha que precisa mudar? Que tipo de pensamento? Que tipo de hábito? Que tipo de vício? Que tipo de procedimento tem distanciado você do teu Deus? Como isso tem atrapalhado você em pisar nas pegadas deixadas por Jesus? O que vem atrapalhando você de ser um pescador, uma pescadora de homens para Cristo mais dedicado e eficiente? Você tem sido um espelho ou refletor, ou você também tem sido sombra? Você tem ajudado as pessoas a dar meia volta? Dê meia volta também enquanto há tempo, enquanto Deus está oferecendo a oportunidade de salvação. Lembre-se que por mais densas que sejam as sombras nas quais as pessoas se encontram, Jesus com sua luz pode rompê-las e dissipá-las. E é isso que Jesus continuamente faz em nossas vidas, quando nós estamos diante do Santo Evangelho e dos Santos Sacramentos. Irmão, creia que Jesus é o único Salvador que pagou pelos erros e pecados que cometemos. É por isso que Jesus, ele é incrível, ele nos atrai para si. Como a luz, se você olhar uma luz, como ela atrai você, como aquela luz realmente faz com que os teus olhos se voltem para ela. E é por isso que Jesus também tem esse poder de nos atrair para Ele, e assim Ele nos transforma em pessoas apaixonadas por Ele. Nós precisamos ser apaixonados pelo Salvador Jesus, e motivos para tanto não faltam. Por isso, meus irmãos, quando nós estamos apaixonados e apaixonadas por Ele, nós estamos dispostos a oferecer uma parte do nosso tempo, uma parte dos nossos dons, uma parte dos nossos bens, para que mais e mais pessoas possam ser pescadas para Cristo. Então, quando vocês vêm à igreja, pense nisso.
que nós estamos aqui nos capacitando para sermos aqueles refletores. Nós refletimos a luz de Cristo com a nossa vida na vida das pessoas que ainda não o conhecem. É esse Cristo do qual Paulo fala na sua pregação, que é para aqueles que se perdem motivo de loucura, mas para aqueles que se salvam é poder de Deus. É esse Cristo que nós vamos continuar pregando nesta igreja. É esse Cristo que nós vamos estar compartilhando, porque Ele tem esse poder. É somente Ele, na sua graça e no seu amor, que perdoa, que reconcilia. Ele nos atrai e Ele une. Vocês viram a epístola dessa manhã? Havia desunião na igreja de Corinto, havia partidos, e o apóstolo Paulo fala: gente, vocês não podem pensar assim, vocês não podem ser divididos, porque Cristo não é dividido. Então, se a igreja está dividida, é porque o foco dela não está certo. Nós temos que focar Jesus, porque Jesus é uma luz que une, é uma luz que atrai, é uma luz que salva, é uma luz que perdoa, é uma luz que realmente nos torna um em pensamento, um em disposição mental. O que eu quero, que eu espero nesse ano de 2017, é que essa luz continue brilhando na vida de cada um de vocês. O que eu desejo em 2017 é que nós não nos esqueçamos que essa luz de Cristo brilhe através de nós, nas pessoas que ainda estão nas trevas, que é isso que Jesus quer que aconteça, e é para isso que nós estamos aqui como igreja, refletirmos a luz de Cristo para as pessoas que jazem nas trevas. Que Deus nos capacite, que nos dê estes dons, que abra o nosso coração, que abra a nossa mente, para que sejamos também um só em pensamento, e que Cristo seja o grande foco para o qual nossos olhos se voltam, a luz que atrai, a luz que une. Que Deus nos dê essa disposição mental, de coração, agora e sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.